Treino em Foco responde, e hoje respondendo ao Isaac Almeida sobre uma variação no exercício de supino. O Isaac quer fazer uma pegada não pronada, ele quer fazer uma pegada supinada no supino e perguntou pra gente qual era a opinião, o que a gente achava dessa execução. Então acompanhe o vídeo de hoje que a gente vai interpretar essa questão do supino. Bom, Isaac e demais seguidores do Treino em Foco, nós vamos analisar hoje uma variação, que no caso aí um dos seguidores do Treino em Foco, o Isaac, propôs, chamou atenção, perguntou qual era a opinião do Treino em Foco a respeito dessa execução. Para ser bem sincero para vocês, Isaac, eu nunca executei o supino da forma que você colocou para a gente analisar. De qualquer forma, eu vou fazer. Então a primeira coisa que nós vamos analisar é uma rápida descrição aqui cinesiológica da execução tradicional clássica do supino. Eu estou aqui no banco supino, supino livre, e vou fazer uma execução básica. Antes que algum seguidor do Treino em Foco diga e tire um sarro deste apresentador que está treinando com uma quilagem muito baixa, eu sempre coloco uma quilagem baixa para a gente poder demonstrar e estar com enfoque na fala, na demonstração. Eu não estou nesse momento treinando, então lembre bem, obviamente as quilagens que eu estou colocando são quilagens para demonstrar a execução do exercício e não para treinar. Não que eu treine com uma quilagem muito elevada, mas eu treino um pouco mais pesado que a quilagem que nós estamos apresentando agora aqui. Então vejam bem, a descrição do supino clássico para a gente analisar. Vou fazer a pegada, a abertura aqui varia, se eu quiser uma pegada mais fechada ou mais aberta. Feita essa pegada, acomodei completamente a minha coluna vertebral sobre o banco. Nesse caso, nesse banco particular, ele tem um suporte para botar os pés, então eu deixo com o quadril com uma pequena flexão, uma flexão do joelho aproximadamente de 90 graus, apoio, tenho uma boa base. Muitos praticantes preferem colocar os pés no solo. Nesse banco, se eu colocar o pé no solo, devido à altura dele, eu acentuo a minha lordose lombar, devido ao posicionamento do banco e à altura em relação ao solo. Então, nessa execução, nesse banco, fica muito mais prático, confortável e seguro fazer com os pés na plataforma, na própria base do banco. Então, segura a barra com a abertura a gosto do praticante, se ele quer trabalhar mais aberto ou mais fechado. Claro que isso influencia no trabalho do peitoral maior. Suspende a barra, retira a barra e executa o movimento descendente e o movimento ascendente. Descendente e ascendente. Fase excêntrica, fase concêntrica do movimento, trabalhando no plano transversal, fase excêntrica, fase concêntrica no plano transversal. Quais os grupos musculares que nós trabalhamos aqui? Trabalhamos basicamente peitoral maior e menor nesse trabalho de abdução e adução do ombro. Trabalhamos tríceps braquial para estender o cotovelo, já que nós estamos estendendo o cotovelo junto com essa adução transversal do ombro. E as escápulas têm leve trabalho em abdução e adução, tensionando o serrátil anterior também, principalmente para estabilizar as escápulas, evitar um movimento muito agressivo, intenso. Então, o interessante seria não movimentar, mas um pequeno movimento até aceitável de movimentação da escápula. Então, serrátil anterior atuando nas escápulas, peitoral menor atuando nas escápulas, deltoide anterior e peitoral maior atuando em glenomeral e tríceps braquial atuando no cotovelo. Uma base cinesiológica para análise do exercício clássico de supino. Agora nós vamos ver a colocação do Isaac. A colocação do Isaac é nós fazermos uma pegada agora não pronada, uma pegada supinada para executar o supino. E aí, Isaac, tem um detalhe, aqui não tem como nós fazermos variação de abertura da pegada. Nós vamos ter que fazer uma pegada na largura dos ombros. Sob pena de fazermos uma abertura dessa pegada, forçar muito o posicionamento do punho e do cotovelo e até mesmo do ombro, mas principalmente do punho. Então vejam bem, a colocação do Isaac é essa. Uma pegada supinada, e eu vou fazer essa abertura da pegada não grande, na largura aproximadamente dos ombros. Vou suspender a barra e aí vou executar um movimento descendente e ascendente novamente. Movimento descendente e ascendente. Movimento excêntrico, fase excêntrica, fase concêntrica, trabalhando a barra mais uma vez no plano transversal. Fase descendente, eu freio o movimento na fase excêntrica, eu acentuo o movimento contração gravitacional na fase concêntrica. Vejam bem agora aqui, vou chamar a atenção de vocês. O movimento do ombro não é de abdução e adução. Vejam bem, esse movimento que eu executo do ombro, da articulação glenomeral, é uma extensão do ombro e aqui é uma flexão do ombro. De novo, mais uma vez, extensão do ombro na fase excêntrica, flexão do ombro na fase concêntrica. Cotovelo, similar ao que ocorria antes. Flexão do cotovelo na fase excêntrica
extensão de cotovelo na fase concêntrica, exatamente igual, no caso do cotovelo, ao que já ocorria no supino clássico. Muito bem, vou guardar a barra aqui para discutir com vocês. Vejam bem, nesse movimento concêntrico de flexão do ombro, que nós executamos e eu demonstrei agora, esse movimento, a participação do peitoral maior é muito menor do que a participação do peitoral maior no movimento de adução transversal do ombro. Então, Isaac, primeiro ponto que eu posso escrever aqui, o que você está fazendo? Você está tirando alto trabalho muscular do peitoral maior ao executar esse tipo de exercício com esse tipo de pegada. Outro detalhe é, devido a essa flexão do ombro, ela é produzida pelo deltoide anterior, a gente acrescenta uma carga, é verdade, para o deltoide anterior. Eu pude perceber isso mesmo com uma quilagem mais leve, comparando a execução clássica com essa execução proposta pelo Isaac, a gente percebeu, eu pude perceber, ter a sensação de uma maior ativação do deltoide anterior. O tríceps braquial continua atuando, mas sem ter uma análise eletromiográfica eu não posso afirmar. Posso concluir pela minha sensação que teve uma participação menor. Deltoide, a participação foi bem maior, eu posso inclusive afirmar isso pela percepção que eu tive. Mas retira-se, esse vem o ponto, retira-se o trabalho dinâmico do peitoral maior, que é a base do supino. Não conheço nenhum praticante que faça supino pensando em não recrutar peitoral maior para o trabalho. É o grupamento muscular básico para o trabalho. Quando nós fazemos essa versão, nós dificultamos o aumento de quilagem, porque fazendo um comparativo de quilagem capaz de ser trabalhada, nessa execução nós não conseguimos trabalhar com uma quilagem muito alta, comparativamente com a execução clássica. Retiramos o trabalho de peitoral maior, ou retiramos todo ou quase que completamente, mas a intensidade cai significativamente. De uma forma agressiva, a intensidade do peitoral maior é diminuída. Aumenta-se, é verdade, um pouco aí, provavelmente, o trabalho do deltoide anterior, e o tríceps braquial ou continua a mesma coisa ou continua quase com o mesmo trabalho que a execução clássica. Então assim, Isaac, qual é o posicionamento nosso aqui do Treino em Foco a respeito dessa execução? A gente não vê com bons olhos, porque é uma execução que retira um grupo muscular fundamental. Por mais que se acrescente trabalho para deltoide anterior, existem outros exercícios mais eficientes para deltoide anterior que você pode usar. É uma variação, mas não é um trabalho. Nós estamos executando um exercício biarticular e considerando as escápulas atuando aí, nós poderíamos dizer triarticular, no conjunto multiarticular, aonde nós diminuímos a taxa muscular atuante, nós diminuímos o envolvimento muscular. A ideia, quando trabalhamos com exercício multiarticular, é envolvermos cada vez mais grupos musculares e não cada vez menos. Então, esse exercício que nós analisamos agora, Isaac e demais seguidores do Treino em Foco, ele parece um pouco contraproducente, embora ele possa até ser aplicado em algumas condições peculiares, específicas de treinamento. Mas, no geral, eu ainda fico fortemente com a execução clássica tradicional do supino e não com essa execução com essa variação. Por todos esses dados que eu acabei de discutir, apresentar e raciocinar com vocês. Então é uma execução, é uma forma de variação, talvez alguns seguidores até caracterizem como mais um exercício dos invencionismos que tem. Não vamos entrar, né, no mérito dessa questão de invencionismo ou não, o nosso trabalho aqui é fazer uma análise, foi isso que eu acabei de fazer. E essa análise me leva a colocar como ponto de vista do Treino em Foco que não é um exercício interessante e não é um exercício que tem a mesma característica, as mesmas vantagens que o supino clássico. Portanto, eu não teria uma lógica prescritiva grande para esse exercício. Talvez, num ou outro caso muito peculiar, viria a prescrever. Ficaria ainda com o nosso clássico, tradicional, queridíssimo supino plano com a barra. Ok, Isaac? Então fica aí essa análise do Treino em Foco com respeito ao supino, com essa variação pegada pronada e supinada. Fiz uma descrição, fiz uma análise cinesiológica, fiz as considerações e os meus apontamentos a respeito. Ok, pessoal? É isso, um grande abraço. Aguardo vocês na próxima quarta-feira com mais um Treino em Foco Responde. Até lá, a gente aguarda vocês. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada.